Oi, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazielli de novo, continuando o vídeo sobre socialização organizacional. Eu resolvi fazer 2 vídeos, porque aí eu faço vídeo muito longo, dá uma desanimada de assistir, né? E aí também faço vídeo muito curto, não dá para passar toda a informação, então vamos fazer 2, que aí dá para garantir, digamos assim, o processo de transmissão, de compartilhamento de informações de uma forma mais eficaz. Bom, a gente falou no último vídeo sobre o que é socialização organizacional, ou seja, o processo de integrar o indivíduo à realidade da organização, da empresa, fazendo com que ele com que ele conheça não só as questões relacionadas ao trabalho dele, mas também as questões relacionadas à empresa, ao comportamento, às pessoas, os valores, missão, visão, objetivos, que são tão importantes quanto a própria realização da tarefa em si, para que o desempenho do indivíduo ele seja cobrado e avaliado, né? Porque também não dá para a gente ficar cobrando as pessoas sem dizer para elas o que se espera dessas pessoas. Bom, eu falei também no outro vídeo que é muito importante a gente pensar no papel que o indivíduo tem que exercer, porque essa descrição do papel é a que vai subsidiar as nossas ações de integração desse indivíduo dentro da empresa. Então, a gente precisa ter muito bem definido quais são as expectativas, bem definidas, quais são as expectativas em relação ao trabalho deste indivíduo, para a partir daí começar a pensar nesse programa de integração organizacional. Quando a gente pensa nesse programa, o que a gente precisa de fato visualizar primeiramente? Quais são os componentes desse processo de socialização? E aí eu diria para você que existem 4 componentes, pelo menos, que estão aí diretamente ligados à socialização de qualquer indivíduo. A gente tem o agente, que no caso é um indivíduo que vai transmitir as informações pelas quais quem está sendo integrado precisa ter contato. A gente tem também o indivíduo em si, que é o que a gente chama de alvo, que é quem vai receber a informação. Existe aí o processo, que é como que nós vamos transmitir essas informações para o indivíduo. A gente vai passar isso através de um e-mail, através de uma apresentação no PowerPoint, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um áudio, vamos mandar o cara ler umas coisas, uns manuais, enfim. E quais são os resultados esperados a partir deste processo de socialização. Então, o que eu quero que esse indivíduo me apresente depois que ele passa pela socialização? O que eu pretendo observar nesse indivíduo? Então, esses 4 componentes, então, o agente, o processo, o alvo e o resultado, eles são preliminares para que a gente possa planejar a integração organizacional de uma forma mais adequada. Pensa também que esse processo de integração, ele não é assim, e tampouco feito de qualquer jeito, como eu falei no vídeo anterior. Pelo contrário, ele possui, digamos assim, algumas fases, vamos dizer assim, do processo de integração. A primeira fase é aquela na qual o indivíduo ele está chegando na empresa, ou ele chega no departamento e ele se confronta com a realidade, ou seja, ele vai se deparar com aquilo que é novo para ele e sobre o qual ele vai ter que ter algum tipo de atitude, digamos assim, de aprendizado. A segunda fase é a fase da clareza no papel. Isso significa o quê? Que esse indivíduo ele vai ter que se dar conta do que ele precisa fazer. Então, quais são as funções que ele deve exercer, quais são os comportamentos que ele deve exibir durante a execução da sua tarefa ou a sua jornada de trabalho. Então, ele precisa ter não podem haver dúvidas na cabeça dele sobre o desempenho desse papel que ele precisa desempenhar aí na instituição. Uma outra coisa importante eliminar no indivíduo aquela sensação de estar deslocado. Então, é preciso que ele comece aí a se sentir localizado naquele local. Ou seja, precisa criar algum tipo de sensação de pertencimento.
Então, aqui é o meu local de trabalho, esse é o meu horário, aqui eu tenho o meu crachá que eu estou utilizando. Então, essa sensação de pertencimento, né, ao local a terceira etapa e é muito importante para a gente conseguir concluir o processo de socialização com a última fase, né, com a última etapa, que é a etapa na qual a gente consegue, que a gente vai a gente vai coletar mesmo informações sobre o sucesso ou insucesso do processo de integração. Então, a gente vai começar a conversar com o empregado em si, com o seu supervisor, com os outros colegas. A gente vai observar como que ele está chegando no local de trabalho, se ele está animado, se ele está feliz, se ele está entediado, se ele está triste, se ele atrasa para chegar, se de repente ele está saindo mais cedo, está saindo mais tarde. Tudo isso pode emitir para a gente sinais de que alguma coisa não está indo bem. E esse não está indo bem pode significar vários problemas, desde problemas relacionados ao próprio processo de integração conduzido pelo Departamento de Gestão de Pessoas, como também problemas mais pontuais, específicos. Às vezes tem um problema específico com a liderança, específico com o colega de trabalho, ou às vezes um problema que nem tá ligado diretamente à questão da empresa, mas, puxa, ele não está conseguindo aí se encaixar no melhor horário para pegar o ônibus, para chegar na empresa, enfim, tem tudo isso aí que faz parte do processo de integração e que a área de gestão de pessoas tem que se apropriar de alguma forma para ver o que precisa ser feito para, digamos assim, melhorar, né, essa interação do indivíduo com a empresa. Então, veja que o negócio não é só mostrar para ele como que a tarefa deve ser desenvolvida. Acho que o domínio da tarefa é um ponto muito importante, mas também fazem parte do processo, além do domínio da tarefa, essa coisa do esclarecimento sobre o papel que o indivíduo deve exercer, a questão da aculturação, ou seja, de transmitir para ele, de alguma forma, as questões relacionadas à cultura organizacional da empresa, que é isso que eu falei de visão, missão, valores, objetivos, artefatos, aquilo que a gente está ali acostumado a ver na empresa, as formas com as quais ela funciona, também é muito importante. E aí, sem mais ou menos importância, a integração social. Então, é muito bom a gente se sentir acolhido, aceito no nosso local de trabalho. E isso faz diferença no desempenho das nossas atividades. Então, pensar nessas questões todas é pensar em integração e socialização dentro da empresa. Eu espero que com esses vídeos eu tenha conseguido te ajudar a entender melhor esse processo, mas tendo alguma dúvida, já sabe, né? Me manda e-mail, me manda WhatsApp, que a gente está aí para responder. Por hora, um abração,